Se a gente fosse escolher qual o livro mais estranho da história da humanidade, esse aí seria um excelente candidato, o manuscrito Voynich. Mas por quê, né? O que esse livro fala? E esse é exatamente o ponto, ninguém sabe. E quem acha que sabe discorda de todas as outras pessoas que acham que sabem. São muitas as teorias sobre o que esse livro diz, né? Eu vou falar de algumas aqui e vou mostrar também esse livro por dentro, porque a gente pode, dentro de casa agora, abrir esse livro porque ele foi digitalizado e está disponível, né, de forma aberta. Vou deixar inclusive o link na descrição para quem quiser depois folhear. Mas quando a gente abre o livro, então, a gente vê basicamente algo que parece, né, à primeira vista, ser um manuscrito medieval. Ele tem alguns textos ali escritos à mão, né? Tem umas imagens. Inicialmente, a seção mais longa dele mostra algumas plantas, algumas ervas. Inclusive, geralmente, o conteúdo dele é dividido em 6 seções. A primeira, que ocupa quase a metade do manuscrito, é chamada de seção herbal, por causa dessa relação com as plantas. O problema é que não são plantas facilmente identificáveis, na verdade não tem nenhuma planta que aparece nesse livro que as pessoas consigam apontar assim, um correspondente, né, consigam identificar qual é a planta de forma incontroversa. Tem alguns palpites, algumas sugestões, mas assim, não há acordo sobre isso, né? São plantas muito estranhas. Umas têm umas raízes meio quadradas, outras têm uns formatos assim de folhas meio espinhosos, né? Parece um negócio até meio alienígena, né? Quem gosta das conspirações de alienígena ama esse manuscrito. E essa não é a parte mais alienígena, não. A gente vai chegar na parte mais alienígena daqui a pouco. Mas depois dessa longa sessão herbal, vem uma sessão que é chamada de sessão astronômica, que claramente mostra alguns diagramas ali, mapas astrais, por assim dizer, algumas configurações estelares, tem claramente também uma referência a signos do zodíaco, só que não dá para entender exatamente o que o texto está falando sobre essas coisas, né? Mas que existe aí uma referência astronômica, que aparecem estrelas, aparecem... A coisa parece, assim, um manual de astronomia ou astrologia medieval, mas, de novo, o conteúdo precisamente não tem como saber. E na sequência dessa sessão astronômica, vem a sessão que é a mais maluca de todas, assim, a que gera maior estranheza, pelo menos para mim, que é a sessão balneológica, né? Balneológica tem a ver com banhos, é de onde vem balneário, por exemplo, né? Balneário Camboriú, provavelmente era um lugar onde as pessoas tomavam banhos medicinais, alguma coisa assim, né? Eu não sei a história de Balneário Camboriú, mas pelo nome, balneário é isso, né? Um lugar, geralmente, fontes ali termais, de águas que se acreditava, ou que de fato tinham alguma propriedade curativa. Então, balneologia é esse estudo que era muito comum no período medieval, no início do período moderno, de águas, né? Essa busca por águas medicinais. Só que aqui no manuscrito Voynich, esses banhos são muito estranhos, assim, parece que tem uns tobogãs, tem uma série de banheiras conectadas por tubos, e esses tubos parecem meio orgânicos, assim, meio caules gigantes de folhas de plantas, né? Tem umas mulheres, várias mulheres despidas, conectadas nesses tubos, com as mãos conectadas em uns tubos. Parece também, esses tubos parecem um pouco também meio coisa de polvo, né? Uns tentáculos. E tem várias e várias páginas disso, né? Dessas mulheres conectadas a tubos, meio tentáculos, e esses tentáculos conectam essas mulheres nuas a outras mulheres nuas em outras banheiras, e num sistema assim complexo e cheio de pessoas. Numa mesma banheira tem ali umas 7, 8, 9 mulheres juntas. Não, assim, o que isso quer dizer, né? O que isso significa? Daqui a pouco eu vou dar uma especulada, assim, baseada em alguns estudos sobre isso, mas na sequência da sessão balneológica tem a sessão farmacêutica, que lembra bastante a sessão herbal lá do início. Voltam a aparecer várias plantas, raízes, etc., só que dessa vez as partes das plantas às vezes estão separadas. Então parece que a atenção que está sendo dada não é a planta em si, como ela aparece em natura, mas sim a parte específica das plantas e usos farmacológicos disso, né? Usos medicinais disso. Tanto é que aparecem uns instrumentos, aparentemente uns instrumentos, de novo, não dá para entender exatamente o que é isso, mas parecem uns utensílios ali de laboratório, algum tipo de jarro onde essas ervas, raízes, folhas poderiam ser misturadas. Na seção herbal, esses aparelhos, né, aparentes aparelhos, não aparecem, mas na seção farmacêutica isso aparece. E na verdade eu pulei uma seção, que é a seção cosmológica, que lembra também um pouco, bastante na verdade, a seção astronômica, só que aqui parecem ser mapas que têm correspondências também astronômicas, né, estelares,
celestes, mas mapas com elementos da Terra também. Então, de novo, não dá para saber se são mapas, mas são diagramas assim que mostram coisas como castelos, algumas coisas que remetem mais a um mapa cartográfico. E, finalmente, a última seção é uma seção que é conhecida como seção de receitas ou seção das estrelas, porque essa seção não é ilustrada, ela é só texto, são algumas páginas de texto, divididos ali em blocos, e cada bloco é marcado por uma estrela. É como se fosse uma bolinha de lista, né, de pontos, estrutura de tópicos. Então tem várias estrelinhas ali nas margens e parágrafos que seguem essas estrelas. E o que está escrito nessa seção, né? Então, você não deveria estar fazendo essa pergunta se você estivesse prestando atenção lá no início do vídeo, porque, como eu disse, ninguém consegue ler esse manuscrito. Não é nenhuma escrita conhecida, não é nenhuma língua, ou pelo menos talvez seja, né? Vamos entrar nessa seção então de uma vez da escrita, né? O fato é que não é uma escrita aleatória. O texto que está aí, por mais que ninguém consiga ler assim de forma que convença as outras pessoas, né? Tem algumas pessoas que, de novo, a gente vai chegar nas teorias, algumas pessoas dizem que entenderam o que é, mas não convencem muita gente. Mas certamente não é uma escrita aleatória. Ela tem uma série de elementos ali que mostram que é uma escrita funcional, que tem uma lógica. Por mais que a gente não entenda o conteúdo, dá para identificar uma série de indícios, de padrões, de lógica, que mostram que tem algum tipo de mensagem sendo comunicada por meio desse texto. Inclusive, quando esse manuscrito foi tornado mais público, né, isso no início do século XX, alguns decifradores profissionais que trabalharam na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, tentando decifrar ali, conseguindo decifrar códigos usados pelos inimigos, né? Esses caras tiveram acesso, alguns deles, né, tiveram acesso ao manuscrito Voynich, tentaram decifrar e não conseguiram decifrar esse manuscrito. E hoje, decifradores, né, e acadêmicos em geral, pesquisadores, medievalistas, pessoas que estudam ali o início do período moderno também, têm se dedicado a tentar decifrar esse manuscrito, a entender melhor esse manuscrito, e isso usando ferramentas mais modernas, né, de linguagem de programação, de inteligência artificial, e ainda não conseguiram resultados muito assim satisfatórios, né? Mas como eu disse, o manuscrito está público, né? Então agora qualquer um pode, com um bom treinamento ali em, de novo, linguagem de programação, inteligência artificial, conhecimento de linguística, pode tentar participar desse processo de decifração. Se você não tem conhecimento nessas áreas de programação, etc., você pode fazer, inclusive, o curso da Alura, ou os cursos da Alura, né? São 22 carreiras ali completas, com uma progressão lógica para você aprender coisas como programação em Java, diversas linguagens, ciência de dados, design, inteligência artificial, né? O negócio está muito em alta. Você pode aproveitar, inclusive, que está no início do ano, né? Para já colocar algumas metas aí para fazer esse processo, né? Bonitinho. Você pode usar a inteligência artificial da Alura, que é a Luri, para criar um roteiro de estudos, né, para você ir progredindo num ritmo que faça sentido de acordo com a sua vida no momento. E se você precisar fazer os cursos com mais calma, inclusive tem um plano novo agora da Alura de 24 meses, né, ou seja, de 2 anos, que tem o melhor custo-benefício, você pode espalhar melhor esse seu percurso de aprendizagem por mais tempo. Então aproveita 2026, né, para ter 26% de desconto usando o cupom aqui do canal, que é Estranha História, ou simplesmente clicando no link que vai estar na descrição no primeiro comentário fixado. E aí você já vai lá para a Alura, já começa a aprender ali os fundamentos de programação, já desenvolve, né, essa capacidade para aplicar o manuscrito Voynich. Quem sabe você decifra, né, ajuda a decifrar esse livro estranhíssimo. Mas voltando para o manuscrito, né, e para o que se sabe até então sobre a língua na qual ele está escrito, né, ou sobre a escrita dele, o fato é que ele tem um alfabeto próprio. São cerca de 20 caracteres que já foram discernidos ali, né? Existe uma pequena discordância de um autor para outro, ou de um pesquisador para outro, mas em torno de 20 caracteres. E esses caracteres se agrupam ali da esquerda para a direita, né? Para formar conjuntos de caracteres, vamos chamar aqui de palavras. E essas palavras não têm uma distribuição aleatória. Elas seguem pelo menos 3 indícios muito bons de que é uma língua que funciona. Não necessariamente uma língua natural, pode ser uma língua construída também, mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. E, na verdade, podem ser 2 línguas, ou 2 dialetos do Voynichês, que são chamados de Voynichês A e Voynichês B, porque tem propriedades que são discerníveis de uma parte do texto para outra parte. Mas, assim, pensando na questão dos padrões de distribuição de palavras, que dão uma pista
de que essa língua é uma língua funcional, uma escrita funcional, o primeiro princípio que ela segue, que é bem interessante, inclusive, talvez você já tenha ouvido falar disso, é a lei de Zipf. A lei de Zipf basicamente diz que é uma lei empírica, né, descoberta mesmo no estudo das línguas. Você pode colocar gráficos aí, vou pedir para o editor colocar uns gráficos que mostram essa lei de Zipf demonstrada, mas basicamente a ideia da lei de Zipf é que em todas as línguas poucas palavras são muito frequentes e muitas palavras são pouco frequentes. E a frequência de um item, né, de uma palavra, é inversamente proporcional à sua posição no ranking das palavras mais frequentes. Por exemplo, a palavra mais frequente de uma língua, ela geralmente é 2 vezes mais frequente do que a segunda no ranking. A terceira palavra mais frequente aparece 3 vezes menos do que a primeira. A quarta palavra aparece 4 vezes menos do que a primeira, e por aí vai. E a gente encontra esse padrão nas palavras, por mais que a gente não saiba o que as palavras significam, mas a gente tem certas palavras que a gente pode identificar ali no manuscrito Voynich, e elas seguem também essa distribuição estatística. E outra coisa que acontece em línguas reais, que não são meramente palavras jogadas ao vento, né, mas que têm uma estrutura, etc., é que existe uma coisa chamada intermitência lexical. Isso significa que as palavras de uma língua não aparecem de forma homogênea nos textos. Você tem palavras intermitentes, né? Às vezes aparecem muito, aí não aparecem, aí aparecem muito, porque isso depende do tema do texto. Então, se a gente pega um livro de história, um livro didático de história, sei lá, do ensino médio, a gente não vai encontrar a palavra imperador distribuída uniformemente da primeira à última página. Tipo assim, 5 vezes a palavra imperador por página. Não, a gente não vai encontrar a palavra imperador praticamente nunca na parte de, sei lá, Brasil República, e vai encontrar a palavra imperador muito na parte de Roma. Então, palavras mais específicas, como imperador, têm uma alta intermitência, elas não ocorrem de forma regular, enquanto palavras como preposições, artigos, né, o, de, para, essas aparecem com baixa intermitência, elas se repetem mais ou menos na mesma proporção ao longo do texto. No manuscrito Voynich, a gente encontra também essa questão de intermitência lexical perfeitamente funcionando, aplicada. E, finalmente, tem um terceiro princípio, né, uma terceira coisa de linguística, que é chamada de fonotática, que é que as letras não se combinam também de forma uniforme. Algumas letras aparecem mais próximas de outras letras do que de outras. Tipo assim, quando a gente vê a letra Q num texto em português, praticamente sempre a próxima letra do lado do Q vai ser a letra U. E depois desse U, a gente vai encontrar outra vogal, né? A, I, E. Mas você não vai ter no português uma palavra que tem Q, U, R, por exemplo. E tem algumas combinações de letras que são muito mais comuns em início de palavra e outras são muito mais comuns em final de palavra. Então há um padrão nas línguas reais de distribuição de letras que não é uniforme também. E no manuscrito Voynich a gente também encontra isso. Alguns caracteres do voyniquês aparecem principalmente no início de palavras, outros quase só no final de palavras, e alguns caracteres do voyniquês aparecem quase sempre próximos, sei lá, de uma letra B voyniquês e quase nunca tão próximos de uma letra F voyniquês. Então, lei de Zipf, intermitência lexical, fonotática e várias outras coisas que são características de línguas reais aparecem no voyniquês. Mas isso não significa necessariamente que o voyniquês seja uma língua natural, né? Uma língua que era falada, que se desenvolveu de forma orgânica, por assim dizer, ao longo do tempo, como o português, o francês, vindos lá do proto-românico, né? Vindo, por sua vez, do latim e por aí vai. Porque existem também línguas construídas, né? As chamadas conlang, como as línguas élficas lá do Senhor dos Anéis, o Dothraki do Guerra dos Tronos, o Klingon do Jornada das Estrelas, e outras línguas construídas mais sérias também, tipo o Esperanto, que são línguas artificiais, né? São línguas que algumas pessoas ou uma só pessoa sentou na mesa e, a partir do seu conhecimento ali de linguística, foi desenvolvendo uma língua que não existia antes. Então essas línguas construídas também funcionam, né? Também tem uma lógica de língua real, língua funcional, língua estruturada, com gramática, etc. Então o voyniquês poderia ser uma língua natural, poderia ser uma língua construída, ou poderia ser uma cifra também. Então você aplicar caracteres diferentes ou
mudar a ordem das palavras, uma coisa desse tipo, a partir de uma língua real. Então você poderia pegar a língua portuguesa e codificar essa língua, né? Mudar, colocar em caracteres hebraicos a língua portuguesa, e dessa forma ela fica mais escondida ali, mas um bom decifrador conseguiria facilmente descobrir que aquilo é português. No caso do voiniquês, até então ninguém conseguiu decifrar, então talvez realmente não seja uma cifra. Talvez seja uma farsa, será? Será que na verdade esses textos não significam absolutamente nada, mas a pessoa criou ali essa língua, uma certa lógica, para enganar mais as pessoas? Assim, eu acho improvável, mas se for uma farsa, não é uma farsa moderna, porque esse manuscrito realmente é um manuscrito do século XV. Quando ele começou a se tornar mais público, as pessoas até desconfiaram de que poderia ter sido o próprio Voynich que tinha produzido como farsa esse manuscrito, né, no século XX mesmo. Só que em 2009 foi feito um estudo no material, né, no manuscrito, que mostra, de radiocarbono, né, que faz uma datação ali de carbono 14, que mostra que o manuscrito é de fato do século XV. O pergaminho, que é o material a partir do qual foi feito o manuscrito, foi datado entre 1404 e 1438 com 95% de confiança. E aí você poderia falar assim, mas pode ser que o texto foi colocado posteriormente. Não é impossível, né? Poderia ter esse manuscrito em branco e alguém foi lá e colocou o texto depois. O problema é que você encontrar um códice, né, um livro com páginas assim, tudo amarradinho, bonitinho, todo em branco, seria algo totalmente excepcional. Aí você poderia falar assim, não, mas quem sabe alguém encontrou um códice, raspou a superfície do pergaminho e escreveu por cima, né, que é uma coisa que os caras faziam muito antigamente mesmo, que é o chamado palimpsesto, né, esse reaproveitamento de pergaminho. Só que foram feitas também análises multiespectrais, né, para analisar as camadas de cada fólio do manuscrito, dos pergaminhos ali, e a conclusão foi de que não é um palimpsesto. Além disso, a tinta utilizada tanto nos textos quanto nas imagens batem perfeitamente com as técnicas, com a caligrafia, né, a paleografia, a forma das letras que eram feitas nesse período, e também a composição química das tintas bate perfeitamente com o que seria esperado para um manuscrito do século XV. Então a tinta do texto é uma tinta ferrogálica aplicada com pena de ganso, né, padrão ali dos manuscritos tardo-medievais, né, do final do período medieval. Os pigmentos coloridos também batem, né, a azurita principalmente é usada para o azul, ocres são utilizados ali para o vermelho, os tons mais vermelhos, marrons. Clara de ovo e carbonato de cálcio é utilizado para o branco e resinato de cobre e cloro, principalmente, são utilizados ali para o verde. As técnicas de encadernação e o desgaste esperado para um manuscrito desse período também batem perfeitamente. Além disso, a gente sabe, e depois a gente passou a saber, né, com certeza, que esse manuscrito já era conhecido pelo menos desde o século XVII. A gente tem evidências, né, de pessoas que conheciam esse manuscrito no século XVII. Antes dele chegar nas mãos do Voynich, no início do século XX, né, ele comprou... O Voynich era um mercador de livros, e ele comprou esse livro em 1912. Hoje o livro está na Universidade de Yale, mas antes do livro chegar nas mãos do Voynich, a gente já sabe que no século XVII tinha um alquimista da região de Praga, ali na República Tcheca, que tinha esse manuscrito, ele queria decifrar a todo custo esse texto, e ele mandou algumas cartas para o Athanasius Kircher, que é um jesuíta que na época estava tentando decifrar os hieróglifos, e ele era conhecido por ser um cara assim, muito inteligente. E esse alquimista então manda umas cartas para o Kircher para receber alguma pista, né? Será que você consegue me ajudar a entender que língua que é essa? E a gente não tem a resposta do Athanasius Kircher, mas depois o manuscrito chega inteiro, depois que esse cara morre, o Athanasius Kircher recebe o manuscrito para ele estudar, né? Mas também não consegue decifrar. Possivelmente também esse livro passou pelas mãos do Rodolfo II, né, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, que era muito interessado em temas de alquimia, de astrologia / astronomia, ciências ocultas. Então esse livro tem uma história, assim, um histórico de posse que a gente não conhece completamente, mas que também indica que já era algo que intrigava os caras ali no século XVII, pelo menos, né? Provavelmente antes também. E aí entram as teorias, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada uma, porque, como eu disse, são estudos que não convencem muita gente para além de quem produziu o estudo. Não são, em geral, tentativas de decifração replicáveis, geram resultados também que não fazem muito sentido, as frases que geram, e são traduções muito parciais, então os caras dizem traduzir uma frase, mas se você tentar aplicar esse método para todo o texto já não vai fazer sentido. Mas enfim, algumas teorias, só para não deixar totalmente no ar a coisa, dizem que seria uma criptografia, né, uma codificação a partir da língua hebraica,
Tem também uma teoria de que isso seria uma forma antiga do turco ou uma forma de escrita da língua proto-românica ou de alguma língua proto-românica, né, esse ancestral essa fase bem tardia do latim, que é o ancestral do português, espanhol, italiano, romeno, etc. Ou talvez tem quem defenda também que essa língua era uma língua natural falada por alguma população ali de algum ponto da Europa e esse foi o único vestígio dessa língua que sobreviveu. Só que isso seria muito estranho, né? Porque estaria em uma desconexão muito grande com as línguas que vêm antes e que vêm depois que a gente conhece. Então, tipo assim, seria uma ruptura muito estranha, sendo que as línguas naturais elas tendem a progredir de forma muito gradual. Tem algumas pessoas que defendem também que o voiniquês é uma língua artificial, funcional, mas artificial, né? Uma língua construída, criada ali por alquimistas para guardar segredo dos conhecimentos que estão colocados no livro. Ou tem quem defenda o contrário, que na verdade o voiniquês é uma tentativa de criar uma língua universal, só que ninguém aprendeu, então não funcionou para o seu propósito. Mais ou menos como um Esperanto, né? Sem querer ofender o pessoal que é partidário aí do Esperanto, mas o Esperanto foi criado com esse ideal de ser uma língua universal, mas praticamente ninguém sabe Esperanto. Mas assim, voltando para as imagens, né, que são as coisas que a gente consegue ler um pouco melhor nesse manuscrito, se eu tivesse que arriscar do que trata esse livro, eu diria que é algum tipo de livro prático de medicina, basicamente. Tem uma farmacopeia, uma coletânea ali de técnicas medicinais voltadas principalmente para mulheres, pelo fato das mulheres aparecerem mais aí nas representações, né? Inclusive, alguns pesquisadores apontam para o fato do estado do manuscrito demonstrar que ele foi muito manuseado. O pergaminho está mais fofo, né, macio, o que indica esse uso constante ali por um bom tempo desse material. Então isso poderia ser indicativo de que era um livro de consulta, que de fato as pessoas o tempo inteiro estavam ali consultando, né, para resolver uma situação mais pontual aquele objeto, em vez de ser um livro decorativo ou um livro meramente ostentatório, né, de você colocar isso na mesa da sala aberto, ou de ser um livro de mago, né, de você andar com ele pelo simples poder que ele teria guardado nas palavras sem que você precisasse ler. Existem esses livros meio que de magos, né? Livros de cintura, como às vezes se chama também, mas não parece ser o caso do manuscrito Voynich. Então, se eu fosse chutar, eu diria que é uma farmacopeia, que é uma coletânea de conhecimentos médicos, né? Porque isso explica a questão da astronomia, porque a astronomia/astrologia era fundamental na medicina medieval, né? Você saber quando colher as plantas, por exemplo, para elas terem efeitos medicinais. A questão da astronomia também estava muito relacionada à questão dos temperamentos, né, os humores corporais, isso era muito considerado na medicina. Então a parte de ervas, de fármacos, de astronomia, tudo isso faz sentido com medicina. A parte lá do castelo, né, vai saber da parte cosmográfica ou cosmológica, mas assim, parece ser um texto que tem alguma coisa a ver com medicina. Ou pode ser que use a medicina como metáforas, como alegorias para comunicar algo de outra natureza. Vai saber, né? Deixem aí nos comentários o que vocês acham que é o manuscrito Voynich. Não deixem de acessar o link na descrição para vocês mesmos darem uma folheada aí nas páginas do manuscrito Voynich. Mas por enquanto é isso. As referências, como sempre, estarão aí na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!